A escuridão que envolve a rodovia dos Pinheiros não é uma escuridão comum, daquelas que apenas sinalizam a ausência de luz solar. É uma massa densa, quase tátil, que parece lamber o metal do meu carro conforme avanço pelo asfalto gasto. Eu viajo por este trecho há pelo menos 10 anos. Conheço cada curva, cada ondulação, cada remendo mal feito que faz o volante vibrar nas minhas mãos. E ainda assim, há algo que desafia toda a minha lógica geográfica e sanidade mental. Existe uma placa, uma estrutura de metal enferrujado e madeira podre, que simplesmente não deveria estar ali, mas que surge, pontual e aterradora, sempre que o relógio do painel marca exatamente 2h47 da manhã. Eu já tentei passar por aqui durante o dia, sob o sol escaldante que revela a poeira e a crueza da paisagem rural, e vasculhei as margens com a precisão de um perito, mas a placa nunca está lá. Onde deveria haver um poste de sinalização, há apenas mato seco e o vazio. No entanto, quando a lua se esconde atrás das nuvens carregadas e o rádio começa a emitir aquele chiado estático que soa como vozes sussurrando segredos proibidos, ela se manifesta. Ela não apenas aparece, ela se impõe. É um objeto que parece ter sido arrancado de um pesadelo e fincado no solo da realidade, desafiando a física e a memória. E o pior não é o fato de ela aparecer do nada, mas sim o que está escrito nela, mudando sutilmente a cada vez que meus olhos ousam focar naquelas letras descascadas que brilham com uma luminescência doentia, um tom de amarelo que lembra dentes podres ou pergaminho envelhecido pelo tempo. O medo que eu sinto não é aquele susto súbito que faz o coração saltar, mas uma angústia lenta, um frio que sobe pela base da coluna e se instala no cerebelo, sussurrando que eu não pertenço a este momento do tempo. Eu sou um homem prático, um motorista de entregas que vive de prazos e rotas lógicas, mas a lógica morre nos limites dessa rodovia quando o sol se põe. Na primeira vez que vi a placa, achei que fosse cansaço. O sono prega peças, cria silhuetas onde só há galhos, transforma sombras em vultos que atravessam a pista. Eu estava dirigindo há 6 horas seguidas. O café preto já era um gosto amargo e inútil na minha boca, e meus olhos ardiam. Quando a luz dos faróis altos atingiu a estrutura, eu freiei bruscamente, deixando marcas pretas no asfalto. A placa dizia: entre e esqueça. O que isso significava? Não havia uma estrada lateral, apenas um declive íngreme coberto por uma vegetação fechada e escura que parecia devorar a luz. Eu desci do carro, sentindo o ar gelado cortar minha pele, e caminhei até ela. O metal estava frio, tão frio que parecia queimar, e o cheiro que emanava da estrutura era uma mistura insuportável de terra úmida e algo metálico, como sangue seco. Não havia marcas de instalação, nem cimento, nem buracos. A placa simplesmente brotava do chão, como se fizesse parte da anatomia da própria terra. E então o silêncio se tornou absoluto. Não havia grilos, não havia o som do vento nas folhas, nem o motor do meu carro em marcha lenta ao fundo. Era o silêncio de um túmulo. Agora, toda vez que sou obrigado a fazer esse trajeto noturno, eu tento desviar o olhar, mas é impossível. É como se houvesse um ímã invisível puxando minha cabeça, forçando meu pescoço a girar até que eu encare o horror. A placa se tornou meu farol macabro. Eu sei que ela está chegando quando o cheiro de ozônio preenche a cabine do caminhão, mesmo com as janelas fechadas e o ar-condicionado desligado. A contextualização desse fenômeno é um quebra-cabeça de peças faltando.
Conversei com outros motoristas em postos de gasolina de beira de estrada, homens com rostos vincados pelo tempo e olhos injetados de quem já viu demais. Quando mencionei a placa que aparece após a curva do quilômetro 112, o silêncio caiu sobre a mesa de fórmica como um sudário. Um deles, um velho chamado Valdir, que não tinha 3 dedos na mão esquerda, apenas me olhou com uma piedade profunda e disse que o problema não é a placa em si, mas o que ela está tentando indicar. Segundo ele, a placa é uma interface, uma fenda que se abre entre o que entendemos como mundo real e um plano de existência onde as leis da causalidade são suspensas. Ele me alertou que a placa é viva, de certa forma, e que ela se alimenta da nossa curiosidade e do nosso medo. Se você olhar demais, ela começa a escrever o seu nome. Se você parar o carro por tempo suficiente, ela para de ser uma sinalização e se torna um convite que você não terá força de vontade para recusar. O conflito interno que me consome é uma batalha entre a autopreservação e uma compulsão mórbida que beira a loucura. Cada fibra do meu ser grita para que eu acelere, para que eu pise no fundo até que o velocímetro estoure. Mas há uma parte de mim, um fragmento sombrio da alma, que deseja saber o que acontece se eu seguir a direção apontada pela seta torta. A tensão se constrói em camadas. Primeiro, a distorção visual. As árvores ao redor da placa começam a se curvar, formando um arco, um túnel orgânico que não existia segundos atrás. Segundo, a distorção auditiva. O rádio não emite apenas chiado agora. Ele emite sons de respiração, uma respiração pesada, úmida, que parece vir de dentro do painel, como se o próprio veículo estivesse ganhando uma consciência maligna. Terceiro, o tempo se dilata. Eu olho para o relógio e os segundos parecem levar minutos para passar, enquanto o mundo lá fora se arrasta em uma câmera lenta, agonizante. Eu me sinto preso em uma bolha de realidade suspensa, onde a única coisa sólida e verdadeira é aquela placa de ferro e a promessa de algo indescritível que reside além dela. Muitas perguntas, sem resposta, flutuam na minha mente como cadáveres em um rio. Por que eu? Por que este trecho específico da rodovia? Quem colocou aquilo ali? Ou melhor, que força a invoca do nada todas as noites? Existem loops abertos na minha memória que sugerem que talvez eu já tenha entrado naquele caminho antes, e que a placa é um lembrete de um pecado que cometi ou de uma dívida que ainda não paguei. Às vezes, vejo vultos no banco do passageiro pelo canto do olho, silhuetas de pessoas que conheci e que desapareceram sem deixar rastros, todas apontando para a placa com dedos longos e descarnados. A progressão desse horror é escalonada. No início, era apenas uma curiosidade bizarra. Depois, tornou-se uma obsessão. Agora, é uma sentença. Sinto que a rodovia está encolhendo, que as distâncias entre o meu ponto de partida e aquele quilômetro maldito estão ficando cada vez menores, como se a estrada estivesse se dobrando sobre si mesma para me entregar mais rápido ao meu destino inevitável. Ontem à noite, a experiência atingiu um novo patamar de terror. Eu estava dirigindo, tentando manter a calma, cantando músicas infantis para preencher o vazio sonoro quando a placa apareceu. Mas desta vez, ela não estava na margem da estrada. Ela estava no meio da pista. Eu tive que dar um golpe violento no volante para não colidir com o metal sólido. O caminhão derrapou, o cheiro de pneu queimado invadiu meus pulmões e eu parei no acostamento, tremendo violentamente. Pela primeira vez, eu vi que a placa tinha algo pendurado nela. Era um pedaço de pano, um farrapo que reconheci imediatamente como parte da camisa que meu irmão usava no dia em que sumiu há 15 anos. O tecido balançava em um vento que eu não sentia. Meu coração martelava contra as costelas, uma bateria de pânico rítmico. Eu saí do caminhão, as pernas vacilantes como as de um recém-nascido.
A placa parecia maior, mais imponente, e a luz amarela que emanava dela agora tinha veios de um vermelho pulsante. As letras haviam mudado novamente. Agora diziam: ele está esperando. O reengajamento com essa realidade distorcida é inevitável. Você tenta lutar contra isso. Tenta dizer a si mesmo que é apenas um delírio provocado pela exaustão. Mas como explicar o pedaço de pano que agora está no meu bolso, real e tangível, com o mesmo cheiro de mofo e lavanda que a casa da minha mãe tinha? Como explicar que, quando olhei pelo retrovisor, a placa não estava mais lá, mas o caminho lateral, o túnel de árvores, permanecia aberto, como uma boca faminta, aguardando que eu desse o primeiro passo para dentro da garganta do desconhecido? A interrupção de padrão ocorre quando percebo que os postes de luz da rodovia, que deveriam estar apagados naquele trecho deserto, começaram a acender um por um, mas com uma luz negra que tornava tudo ainda mais difícil de enxergar, invertendo as cores do mundo. O asfalto parecia branco e o céu uma abóbada de um cinza estático. Eu não estava mais na BR-364. Eu estava em um lugar que se parecia com ela, uma cópia mal feita e perversa, feita por algo que não entende completamente a nossa dimensão. O clímax desta primeira parte da minha jornada ao abismo aconteceu quando eu decidi, em um momento de pura catarse e desespero, que não podia mais viver com a dúvida. A revelação de que a placa não é apenas um sinal, mas uma âncora, me atingiu como um raio. Ela ancora a minha consciência a este lugar. Eu não consigo mais terminar minhas entregas. Eu não consigo mais chegar em casa. Todas as estradas que tomo, não importa o quão longe eu tente ir, acabam me trazendo de volta para a curva do quilômetro 112 às 2h47 da manhã. Eu estou preso em um labirinto geográfico onde todos os caminhos levam à placa. O grande fechamento deste ciclo inicial é a percepção de que a placa não aparece para qualquer um. Ela aparece para quem ela escolheu, e ela me escolheu com uma precisão cirúrgica. Ao tocar novamente o metal da placa, senti uma vibração que subiu pelo meu braço e se instalou no meu peito. Um batimento cardíaco que não era o meu. A placa estava viva, e ela estava com fome de história. Com fome de uma vida que ela pudesse consumir e transformar em mais uma linha de texto em sua superfície mutável. A conclusão imediata é que a minha resistência está se esgotando. Eu não sou mais o motorista, sou o passageiro de um destino que foi traçado em letras enferrujadas e luz doentia. O payoff desse primeiro encontro é a aceitação do inevitável. Eu vou entrar naquele caminho lateral. Eu vou atravessar o véu. O que me espera lá não é a morte, pois a morte seria um alívio comparado a essa antecipação eterna. O que me espera é a verdade por trás da placa, o segredo da cidade ou do lugar que ela sinaliza, um lugar onde o sol nunca nasce e onde as sombras têm nomes. Eu olho para o horizonte e vejo que a escuridão está começando a se mover, a se contorcer como se estivesse grávida de algo monstruoso. Minha mão alcança a maçaneta da porta do caminhão. Meus pés tocam o cascalho. O som de 1000 sussurros aumenta de volume, tornando-se um grito uníssono que ressoa dentro do meu crânio. Se você estiver lendo isso, se você por acaso se encontrar em uma estrada deserta, nas primeiras horas da madrugada, e sentir o cheiro de ozônio e sangue seco, não pare. Não olhe para o acostamento. Não tente decifrar as letras que brilham no escuro. Mantenha os olhos fixos no asfalto à sua frente e reze para que a sua mente seja forte o suficiente para ignorar o convite. Pois, uma vez que você vê a placa que aparece só à noite, você já faz parte dela. E a jornada que se segue é um mergulho em águas profundas e negras de onde ninguém jamais retornou para contar o que viu. Mas eu, movido por uma força que já não controlo, darei esse passo. Eu vou seguir a seta. Eu vou descobrir por que meu irmão está lá dentro.
E eu vou contar cada detalhe, se a minha alma ainda tiver voz para falar. Fiquem atentos, pois a segunda parte desta descida está apenas começando, e o que reside além da sinalização é muito mais vasto e terrível do que as palavras podem descrever. Você teria coragem de continuar ouvindo, sabendo que a cada palavra dita, a placa se torna mais real para você também. A curiosidade é o primeiro passo para a perdição. E agora nós estamos caminhando juntos para o coração da noite. O frio que emana daquela estrutura metálica não é um frio comum. Não é a simples ausência de calor que se espera de um objeto inanimado, exposto ao sereno da madrugada, mas sim uma gélida radiação que parece sugar a temperatura vital de tudo o que se aproxima. Quando voltei àquela encruzilhada esquecida pelo progresso e obliterada pelos mapas digitais modernos, a sensação de estar sendo observado não era apenas um subproduto da minha paranoia crescente, mas uma certeza tátil, como se centenas de olhos invisíveis estivessem costurados na própria textura da escuridão. A placa, aquela maldita placa que desafiava a lógica da permanência, estava lá novamente, cravada no solo com uma autoridade que nenhum objeto físico deveria possuir. Na primeira vez, eu pensei ter lido um aviso burocrático, algo sobre propriedade privada ou perigo iminente. Mas agora, sob o brilho pálido e intermitente da minha lanterna, cuja bateria parecia drenar em uma velocidade impossível, as letras pareciam ter mudado. Elas não estavam apenas pintadas. Elas pareciam ter sido esculpidas por dentes famintos em um metal que sangrava uma substância escura e viscosa, um tipo de piche que nunca chegava a tocar o chão, evaporando-se antes de atingir as ervas daninhas secas. O que antes era um aviso, agora era uma saudação personalizada. Meu nome não estava escrito ali, não de forma literal, mas eu sentia a vibração das sílabas ecoando na base do meu crânio, uma ressonância que me dizia, sem sombra de dúvida, que aquele objeto sabia que eu voltaria. Eu não conseguia desviar o olhar. A geometria da placa parecia se distorcer conforme eu movia a cabeça, os ângulos retos tornando-se agudos de maneira impossível, desafiando a perspectiva euclidiana e criando uma vertigem que me obrigou a me ajoelhar no cascalho úmido. O silêncio da floresta ao redor era absoluto, um vácuo sonoro onde nem mesmo o vento ousava sussurrar, e foi nesse silêncio que o primeiro estalo aconteceu. Não veio da floresta nem do solo sob meus pés, mas de dentro da própria placa. Era o som de metal se retorcendo, de dobradiças invisíveis sendo forçadas contra a ferrugem de séculos. Eu deveria ter corrido. Cada instinto de preservação moldado por milênios de evolução gritava para que meus músculos se movessem, para que eu fugisse daquela anomalia e nunca mais olhasse para trás. Mas havia uma gravidade mórbida me prendendo ali, uma curiosidade doentia que se sobrepunha ao medo. Eu precisava entender por que aquela estrutura só se manifestava quando o sol se escondia. Por que o terreno ao seu redor parecia pertencer a outra dimensão, onde a vegetação era cinzenta e o ar tinha gosto de moedas de cobre oxidadas. Aproximei-me mais um passo, e o visor da minha lanterna começou a trincar. O vidro rachou em um padrão de teia de aranha, dividindo a imagem da placa em dezenas de fragmentos distorcidos, e em cada um desses fragmentos a mensagem parecia ser diferente. Em um pedaço de vidro, eu via o rosto de uma criança que desaparecera na região há 30 anos. Em outro, via coordenadas geográficas que apontavam para o meio do oceano. E no centro, onde a rachadura era mais profunda, vi o meu próprio reflexo, mas não era eu. Era uma versão de mim com olhos vazios, uma carcaça oca que já pertencia àquele lugar. O pavor que se instalou em meu peito era uma massa sólida, dificultando a respiração, enquanto eu percebia que a placa estava crescendo.
Não era uma ilusão de ótica provocada pela falta de luz. A haste de metal estava se alongando, elevando a face da placa acima da copa das árvores, enquanto as letras começavam a brilhar com uma luminescência doentia, um tom de violeta que machucava as retinas. O ambiente ao meu redor começou a se transformar. Onde antes havia o caminho de terra batida que eu conhecia desde a infância, agora surgiam ruínas de construções que nunca existiram. Paredes de pedra negra cobertas por um lodo que pulsava no mesmo ritmo que o meu coração acelerado. Eu estava sendo tragado para dentro de uma realidade sobreposta. Um palimpsesto de horror onde a placa era a âncora, o prego que prendia o nosso mundo a algo muito mais antigo e faminto. Tentei tatear o chão em busca de algo sólido, mas minhas mãos encontraram apenas uma textura que lembrava carne fria e endurecida. Foi então que ouvi a voz. Não era uma voz humana, mas uma cacofonia de frequências de rádio, estática de televisão e o som de galhos secos se quebrando, tudo processado para formar palavras que pareciam ser expelidas pela própria estrutura metálica. Ela falava sobre o tempo que não passa, sobre o espaço entre os segundos onde as coisas esquecidas prosperam, e sobre como eu tinha sido escolhido para ser a nova testemunha. A testemunha de quê? A pergunta ecoava na minha mente, mas eu tinha medo da resposta. As sombras ao redor da placa começaram a se descolar do chão, ganhando tridimensionalidade, formas esguias e desproporcionais que se moviam com uma fluidez obscena, contornando o perímetro da luz da minha lanterna moribunda. Elas não me atacavam, apenas assistiam, como se esperassem o momento em que eu finalmente aceitaria o convite implícito naquelas letras mutáveis. Eu me lembrei das histórias contadas pelos anciãos da cidade, relatos de luzes estranhas e de homens que entravam na mata e voltavam sem a capacidade de falar, com os cabelos brancos e os olhos fixos em um ponto invisível no horizonte. Todos eles tinham visto a placa. Todos eles tinham tentado ler o que estava escrito, e agora eu entendia que o perigo não era o que a placa dizia, mas o que ela fazia com que você visse dentro de si mesmo. As memórias mais traumáticas da minha vida começaram a ser projetadas na face metálica da estrutura, como se ela fosse uma tela de cinema macabra. Vi o acidente que me tirou tudo. Vi os rostos das pessoas que eu decepcionei, e cada uma dessas imagens era acompanhada por um aumento na intensidade do frio. A placa estava se alimentando do meu remorso, usando minha dor como combustível para se materializar ainda mais em nossa realidade. Eu senti que, se ficasse ali por mais um minuto, eu me tornaria parte daquela estrutura. Uma nova camada de ferrugem, um novo sussurro na estática. Mas quando tentei me levantar, percebi que meus pés estavam afundando no solo, que agora tinha a consistência de areia movediça, feita de cinzas humanas. A placa se inclinou em minha direção, o metal rangendo em um protesto agônico, e por um instante a luz da lanterna iluminou a parte de trás do objeto. Não havia nada lá. Não era uma placa plana, era um portal, uma fenda fina na realidade que revelava um abismo de estrelas mortas e deuses esquecidos que soluçavam na vastidão. O horror de compreender a escala daquilo quase fritou meu cérebro. Não era apenas um objeto assombrado em uma estrada rural, era um sensor, uma antena de algo vasto e alienígena que estava tateando as fronteiras do nosso mundo, procurando por uma rachadura para entrar. E eu, com minha curiosidade estúpida, tinha acabado de fornecer a pressão necessária para que essa rachadura aumentasse. O som de estática tornou-se um grito ensurdecedor que vibrava em meus dentes, e as sombras ao redor começaram a se aproximar, fechando o círculo, privando-me de qualquer rota de fuga. Eu podia sentir o cheiro de ozônio e de carne queimada, e a placa, agora a poucos centímetros do meu rosto, começou a revelar sua verdadeira mensagem final. Não eram mais palavras,
Eram símbolos matemáticos impossíveis, equações que descreviam o fim da entropia e a morte da luz. Minha visão começou a escurecer nas bordas, o efeito de túnel me tragando para o centro daquele metal infinito. E eu percebi que a noite não ia acabar. Para mim, o sol nunca mais nasceria, porque eu tinha entrado no domínio da placa, um lugar onde a escuridão é a única constante e a esperança é apenas uma memória térmica que se apaga. No entanto, em meio ao desespero absoluto, um detalhe me chamou a atenção. Um pequeno interruptor, ou o que parecia ser escondido sob uma camada de musgo negro na base da haste. Seria uma saída? Ou apenas mais uma peça daquela armadilha psicológica cruel? Minhas mãos, trêmulas e quase sem sensibilidade, estenderam-se para o objeto, enquanto as formas sombrias soltavam um rugido de indignação que fez o próprio chão estremecer. Eu estava no limite entre a sanidade e a abnegação total, consciente de que o que eu fizesse a seguir determinaria não apenas o meu destino, mas talvez a integridade do mundo que eu deixara para trás. A placa vibrava agora com uma fúria elétrica, faíscas azuis saltando do metal e queimando minha pele, mas eu não recuei. A dor era a única coisa que me mantinha ancorado ao presente, a única prova de que eu ainda era humano e não apenas um espectro sendo processado por aquela máquina dimensional. O ar tornou-se tão denso que eu tinha que lutar para inspirar, cada lufada de oxigênio parecendo um gole de chumbo derretido. As letras na placa começaram a girar, um redemoinho de caracteres antigos e modernos que se fundiam em uma mancha cinzenta. E no centro desse caos, um único ponto de luz branca e pura começou a emergir. Não era a luz da minha lanterna, era algo intrínseco, algo que parecia lutar contra a própria natureza da placa. Seria uma falha no sistema? Ou o núcleo daquela entidade que finalmente se revelava? O medo foi substituído por uma necessidade visceral de tocar aquele ponto, de fundir minha consciência com aquela anomalia e descobrir a verdade por trás da placa que só aparece à noite. Mesmo que isso significasse o meu fim, eu não conseguia parar. Meus dedos tocaram a superfície gélida e áspera do metal, e no instante do contato, o mundo explodiu em um silêncio tão profundo que o próprio conceito de som deixou de existir. Eu vi a história da Terra ser rebobinada, vi civilizações que nunca foram registradas nos livros de história construírem monumentos àquela placa. Vi o momento em que a primeira sombra foi separada da luz e compreendi que a placa era o guardião de um segredo que a humanidade nunca deveria ter descoberto. A sensação de expansão era insuportável, minha mente sendo esticada através de dimensões que não possuem nome, enquanto meu corpo físico permanecia ali, ajoelhado no cascalho, um casulo vazio para algo que estava prestes a nascer. As sombras que me cercavam agora se curvavam em sinal de respeito ou de medo, eu não sabia dizer, pois minha percepção de emoções humanas estava se dissolvendo. Eu era a placa, e a placa era eu. O aviso que ela exibia agora era claro, universal e devastador. Uma verdade tão simples que doía, mas o processo ainda não estava completo. Havia uma resistência, uma parte de mim que ainda se agarrava à realidade mundana, ao cheiro da chuva e ao calor do café pela manhã. Essa luta interna criava uma turbulência que fazia a estrutura metálica vibrar violentamente, ameaçando se despedaçar e levar consigo toda a floresta ao redor. Eu precisava decidir se me entregaria totalmente ao abismo ou se lutaria para voltar, sabendo que, se voltasse, nada jamais seria o mesmo. O relógio no meu pulso, que tinha parado no momento em que avistei a placa, começou a girar freneticamente para trás, os ponteiros cortando o mostrador como lâminas, enquanto o céu acima de mim se abria em uma ferida purpúrea. Não havia estrelas, apenas o vazio infinito que a placa tanto ansiava em preencher. Eu senti que estava prestes a cruzar o ponto de não retorno.
O limiar onde o homem se torna mito e o terror se torna realidade permanente. E foi nesse exato momento, no auge da agonia e do êxtase transcendental, que eu percebi que a placa não estava ali para me impedir de entrar. Ela estava ali para impedir que o que estava lá dentro saísse. E eu tinha acabado de abrir a porta. A vibração cessou abruptamente. O silêncio voltou, mas era um silêncio diferente, carregado de expectativa maligna. Eu olhei para minhas mãos e vi que elas estavam começando a se tornar translúcidas. A pele perdendo a opacidade, revelando ossos que brilhavam com a mesma luz violeta da placa. O processo de assimilação estava em sua fase final. Eu sentia cada átomo do meu ser sendo reescrito, cada memória sendo arquivada em um banco de dados cósmico que eu agora podia acessar. A placa não era apenas metal. Era um terminal de dados, um servidor de uma rede que abrangia o multiverso, e eu era o novo administrador, ou talvez apenas um novo componente de hardware. A ironia da situação não me escapou. Eu, que sempre busquei por respostas nos mistérios do mundo, agora era parte do maior mistério de todos, inacessível para qualquer um que não estivesse disposto a perder tudo na calada da noite. Mas a transformação exigia um sacrifício final, um último vestígio de humanidade que eu relutava em entregar. Minha consciência oscilava entre a divindade fria e o terror humano, uma dualidade que causava ondas de choque na realidade ao meu redor, fazendo com que árvores próximas murchassem e morressem instantaneamente. Eu podia ver as linhas de força que sustentavam o mundo, os fios invisíveis da causalidade que agora estavam em minhas mãos, prontos para serem puxados ou cortados. A tentação de usar esse poder para desfazer o que tinha acontecido era imensa, mas eu sabia que qualquer alteração no tecido do tempo teria consequências catastróficas. A placa, como se sentisse minha hesitação, emitiu um último pulso de energia, uma onda de choque que me lançou para trás, para longe de sua base metálica, mas sem me libertar de sua influência. Eu estava caído no chão, observando a estrutura brilhar com uma intensidade solar, enquanto a floresta inteira parecia estar sendo sugada para dentro de um vórtice centralizado na placa. O fim estava próximo, mas não o fim que eu esperava. Se você está ouvindo isso, se você de alguma forma encontrou esses registros perdidos, entenda que o que aconteceu naquela encruzilhada não foi um acidente, mas um evento planejado por forças que operam além da nossa compreensão de moralidade ou tempo. A placa que aparece só à noite não é um aviso para os curiosos. É uma armadilha para as almas que sentem que não pertencem a este mundo. E agora que você conhece a história, agora que você visualizou cada detalhe desse horror metálico, você também se tornou parte da rede. Você pode sentir a vibração agora. Não pode. Um leve zumbido na base do seu crânio, uma sensação de frio que não vem do ar ao seu redor, mas de dentro dos seus próprios pensamentos. A placa está procurando por você, e em breve, em uma noite qualquer, você a encontrará em seu caminho. Compartilhe este relato, espalhe o aviso, pois a única maneira de atrasar a manifestação é garantindo que o conhecimento de sua existência continue circulando. Não olhe para as sombras por muito tempo esta noite, e se vir algo que não deveria estar lá, corra. Não pare, não questione. Apenas corra até que o sol nasça. Mas saiba que, uma vez que você a vê, ela nunca deixa de ver você. O próximo passo é inevitável. Prepare-se para a conclusão deste pesadelo, pois o que virá a seguir desafiará tudo o que você acredita sobre a vida e a morte. O terceiro sinal está prestes a se manifestar. Você está pronto para ver o que está escrito do outro lado? Comente sua localização se você sente que o frio está aumentando, pois a placa está se movendo.
O silêncio que se seguiu ao último soluço do motor do meu carro não foi um silêncio comum, daqueles que encontramos no campo ou em madrugadas urbanas, mas sim uma ausência absoluta de som que parecia pressionar meus tímpanos, como se eu estivesse a quilômetros de profundidade sob o oceano. Ali, parado diante daquela placa que desafiava a lógica da física e da sanidade, eu compreendi que o tempo havia parado de fluir da maneira convencional. A placa, aquela estrutura de madeira apodrecida e metal retorcido que eu vinha perseguindo ou que vinha me caçando pelas últimas semanas, brilhava agora com uma luminescência doentia, um verde fosfórico que não iluminava o redor, mas parecia sugar a escuridão para dentro de si. Eu sabia, com uma certeza visceral, que emanava da medula dos meus ossos, que este era o confronto final. Não havia mais para onde fugir, pois o retrovisor não mostrava mais a estrada pela qual eu viera. Apenas um abismo intransponível, onde as estrelas haviam sido apagadas uma a uma. O ar estava saturado com o cheiro de ozônio e algo que lembrava carne queimada, misturada a flores de cemitério. Um perfume metálico e doce que revirava meu estômago enquanto eu abria a porta do carro. Cada rangido da dobradiça soava como um grito de agonia em meio àquele vácuo acústico. Eu precisava saber o que estava escrito naquelas letras que mudavam de forma toda vez que eu piscava. Eu precisava entender por que eu, entre tantos outros que trafegavam por essa rodovia esquecida, fora o escolhido para testemunhar a manifestação daquela anomalia geográfica. Meus pés tocaram o asfalto, mas a sensação não foi de pedra e alcatrão, mas de algo levemente macio, quase como se a estrada estivesse se transformando em tecido orgânico sob meus sapatos. A placa estava a menos de 10 metros de distância agora. Ela vibrava. Um zumbido de baixa frequência começou a emanar do solo, fazendo meus dentes latejarem e minha visão embaçar nas bordas. Eu me lembrei das lendas locais que eu pesquisara antes de me perder nesta obsessão. As histórias sobre a Vila dos Esquecidos e sobre como certas estradas não levam a lugares geográficos, mas a estados de espírito ou dimensões de arrependimento. Mas o que eu via diante de mim era muito mais material e terrível do que qualquer folclore poderia descrever. As letras na placa começaram a se estabilizar. Elas não diziam mais nomes de cidades ou distâncias em quilômetros. Elas formavam frases que mudavam conforme meus batimentos cardíacos aceleravam. Você chegou ao destino que negou, dizia um momento. No próximo, o texto se transformava em aqui a noite é eterna porque você a trouxe consigo. O pavor que me invadiu não era apenas o medo da morte, mas o medo da aniquilação total da identidade. Eu percebi que a placa não era um aviso para os viajantes, era um espelho da alma de quem a olhava, uma interface entre o nosso mundo ordenado e o caos primordial que espreita nos vãos da realidade. Eu dei mais um passo e a luz da placa se intensificou, revelando o que havia atrás dela. Não era apenas floresta ou acostamento, era uma estrutura. Uma cidade que parecia ter sido construída por alguém que só conhecia a arquitetura humana através de sonhos febris e distorcidos. As casas tinham ângulos impossíveis, as janelas pareciam olhos injetados de sangue que observavam cada movimento meu, e as ruas eram pavimentadas com o que pareciam ser lápides gastas pelo tempo. Eu senti um puxão no meu peito, uma força gravitacional que me atraía para além da placa, para dentro daquele domínio onde a luz do sol nunca ousaria tocar. Foi então que vi as figuras. Eles estavam parados nas sombras das casas retorcidas, seres que um dia puderam ser homens e mulheres, mas que agora eram apenas silhuetas cinzentas, destituídas de rosto e de propósito. Eles eram os que haviam parado antes de mim, os que haviam lido a placa e aceitado o convite implícito em sua existência efêmera. Eles não se moviam,
não respiravam, apenas existiam como parte da paisagem, monumentos vivos à curiosidade fatal. O horror de perceber que eu estava a poucos minutos de me tornar um deles me fez querer gritar, mas minha garganta estava seca, como se tivesse sido preenchida com a areia de um deserto morto. A placa deu um estalo seco, como um osso se quebrando, e uma nova mensagem apareceu, desta vez em letras que pareciam esculpidas em carne viva. O preço da verdade é a permanência. Eu entendi finalmente o ciclo completo. A placa não aparecia apenas para qualquer um. Ela aparecia para aqueles que procuravam por algo que o mundo material não podia oferecer, para os insatisfeitos, os obcecados, os que olham demais para o abismo até que o abismo decida convidá-los para entrar. Eu me lembrei de cada detalhe da minha jornada até aqui, de como eu ignorei os avisos, de como eu deixei minha vida para trás, apenas para desvendar esse mistério que agora me devorava. A revelação foi como um golpe de misericórdia. A placa não era uma entidade maligna externa. Ela era uma manifestação do meu próprio vazio interior. Uma ponte que eu mesmo construí sem perceber, tijolo por tijolo, através de cada escolha errada e cada obsessão doentia. Eu era o arquiteto da minha própria perdição, e a placa era apenas a pedra fundamental da prisão que eu desenhara para mim mesmo. Enquanto eu lutava para manter a consciência, o ambiente ao meu redor começou a se dissolver. O carro desapareceu em uma névoa densa e ácida. O asfalto sob meus pés deu lugar a uma substância viscosa e negra que começava a subir pelas minhas pernas, prendendo-me ao chão como raízes que se alimentam de desespero. Eu olhei para minhas mãos e vi que elas começavam a perder a cor, tornando-se transparentes e cinzentas como as das figuras que eu vira anteriormente. O pânico atingiu seu ápice e, em um último esforço de vontade, eu tentei fechar os olhos, tentei negar a existência da placa, tentei rezar para deuses que eu há muito havia esquecido. Mas a placa estava gravada nas minhas pálpebras, mesmo no escuro da minha mente. Ela brilhava, impiedosa, exibindo o veredito final, consumado. A cidade distorcida começou a avançar sobre mim, ou talvez eu estivesse sendo expandido para preencher o espaço dela. As casas, as ruas, os olhos nas janelas. Tudo se tornou uma massa única de consciência compartilhada e sofrimento silencioso. Eu sentia as memórias da minha vida, o cheiro do café pela manhã, o toque de uma mão amiga, o som da chuva no telhado, sendo sugadas para fora de mim, arquivadas em uma biblioteca de esquecimento que servia de fundação para aquele lugar. No momento clímax dessa transmutação, uma figura se destacou da multidão de sombras e caminhou em minha direção. Ela não tinha rosto, mas eu a reconheci. Era eu, ou o que restava de quem eu costumava ser antes de encontrar a placa pela primeira vez. A figura estendeu a mão e, ao tocá-la, a última barreira entre o eu e o isso ruiu. Eu não era mais um observador. Eu era a própria estrada. Eu era o vento frio que soprava entre as árvores secas. Eu era a placa. Eu compreendi que a placa precisava de um observador para existir. E agora eu seria esse observador e o próprio objeto de observação por toda a eternidade. A conclusão foi rápida e absoluta. O mundo dos vivos, com suas luzes e ruídos insignificantes, tornou-se uma memória pálida e inalcançável. Um sonho do qual eu acabara de acordar para entrar na realidade verdadeira e gélida da noite eterna. A placa, agora alimentada por minha essência, brilhou uma última vez com uma intensidade cegante antes de se apagar completamente, deixando apenas o vazio para trás. Mas a história não termina comigo, pois o ciclo da placa é voraz e constante. Enquanto você me ouve contar este relato, enquanto você visualiza cada detalhe dessa estrada sombria e dessa placa amaldiçoada, você está, involuntariamente, traçando as coordenadas para o seu próprio encontro.
A placa se alimenta da narração, ela se fortalece através do medo compartilhado e da curiosidade despertada. Ela agora reside no fundo da sua mente, um germen de obsessão que florescerá na primeira vez que você se encontrar dirigindo sozinho por uma estrada deserta, tarde da noite. Você vai olhar para o lado, verá um brilho estranho entre os pinheiros e sentirá aquela vontade irresistível de parar para ler o que está escrito. E nesse momento você se lembrará das minhas palavras, mas será tarde demais. A placa já terá registrado sua presença. Ela já terá mapeado seus medos. Não procure pela placa. Se você sentir que a estrada sob seus pneus está mudando de textura, se o rádio do seu carro começar a emitir estática que soa como vozes sussurrando seu nome, se você notar que a escuridão parece estar se fechando ao seu redor de uma forma que desafia as leis da ótica, não pare. Não diminua a velocidade. Não olhe para o acostamento. A placa se alimenta da sua atenção. Ela precisa do seu olhar para se ancorar nesta realidade. Se você cometer o erro de parar, se você permitir que a curiosidade supere o instinto de preservação, você estará selando o mesmo destino que me consumiu. Você se tornará apenas mais uma sombra naquela cidade de ângulos impossíveis, mais um tijolo na construção daquele pesadelo geográfico. Este é o meu aviso final, a única redenção que me é permitida nesta existência crepuscular. O mistério da placa que aparece só à noite não é algo para ser resolvido. É uma ferida na realidade que deve ser evitada a qualquer custo. Agora que os loops se fecharam e a verdade foi exposta em toda a sua crueza e horror, resta apenas uma ação possível para você. Afaste-se dessas palavras, apague as luzes, mas não durma sem antes verificar se todas as portas estão trancadas e se o mundo lá fora ainda é o mesmo que você conhece. E, acima de tudo, se você se encontrar em uma rodovia pouco iluminada e vir, ao longe, um brilho esverdeado e uma placa que não deveria estar ali, pelo amor a tudo o que você preza, feche os olhos e acelere. Pois a próxima vez que aquela placa brilhar, ela pode estar exibindo o seu nome, convidando você para o único lugar de onde ninguém jamais retornou. O destino final não é uma localização no mapa, é o momento em que você decide que quer ver o que está escondido na sombra. E a sombra, meu amigo, está sempre pronta para ser vista. Compartilhe este aviso se tiver coragem, ou guarde-o como um amuleto contra o inevitável. Mas nunca, jamais, pare para ler o que a noite escreveu para você. O fim de tudo começa com uma simples placa no acostamento, e o seu fim acaba de começar no momento em que você acreditou nesta história.